Next, o banco digital que faz acontecer. Olá, boa noite. Boa noite. O combate à venda ilegal de armas. Policiais de São Paulo e do Rio de Janeiro realizaram operações para prender suspeitos de envolvimento no esquema. Uma das quadrilhas se especializou em roubar armas de seguranças de bancos. Os 3 criminosos entram na agência bancária. Eles não foram em busca do dinheiro no cofre, mas das armas dos vigilantes. Eles têm 3 minutos para agir antes da chegada da polícia. Foi na última terça-feira. Esta foto é de um outro banco invadido. Os ladrões fugiram com a caixa de metal cheia de armas, que vão parar nas mãos dos criminosos. Ontem a polícia prendeu 5 suspeitos. São quadrilhas que se especializam nessa modalidade e fazem seguidos crimes até serem pegos. As armas são vendidas a um receptador e depois elas são vendidas aí no mercado negro para serem utilizados em vários roubos. As apreensões costumam ser um indicativo do poder de fogo dos criminosos. Em 2021, na região metropolitana de São Paulo, a polícia recolheu um número de armas quase 10% maior do que no ano anterior. E nesse cálculo entra todo tipo de armamento, de fuzis a revólveres. A média é de 13 armas apreendidas por dia. Tem muita gente que tem as armas e aluga para o crime, né? Cada vez que a gente consegue apreender uma arma, a gente evita um crime. Na manhã de hoje, a Polícia do Rio realizou uma operação contra a venda ilegal de armamentos. Policiais federais cumpriram 27 mandados em várias cidades cariocas. Eles tiveram o apoio do Exército. As investigações apontaram o envolvimento de atiradores profissionais, caçadores e colecionadores de armas no esquema. Com a ajuda de despachantes, essas pessoas teriam comprado armamento com documentos falsos e depois repassado para criminosos. A polícia prendeu 3 suspeitos em flagrante e apreendeu 9 armas, além de milhares de munições. Veja agora outros destaques do dia. Presidente Bolsonaro anuncia critérios para descontos no FIES. Aumento de casos da Covid mantém UTIs em alerta crítico em 8 estados e no Distrito Federal. Medida provisória obriga planos de saúde a cobrir tratamento contra o câncer. Ucrânia movimenta tropas e fará exercícios militares. Na série especial, como uma regra básica de controle da pandemia virou motivo de violência e descontrole. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. A família de Moise Kabagambi, morto num quiosque no Rio de Janeiro, esteve hoje com os promotores que acompanham o caso. Os parentes do congolês disseram que estão com medo de andar na rua. Os promotores pediram mais detalhes do crime para ampliar as investigações. O Ministério Público pode requisitar diligências, requisitar a oitiva de testemunhas, é feito um acompanhamento no momento e posteriormente a Polícia Civil encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público do Rio vai abrir uma investigação para saber de onde partiu o vazamento das imagens do dia da morte de Moise. A família do jovem congolês relatou durante a reunião que não teve acesso a todos os vídeos. Eles falaram que sentem medo de andar na rua porque não sabem quem são os outros envolvidos no crime. Saber que quem é, se está em risco ou não está em risco, se tem mais pessoas envolvidas ou não tem mais pessoas envolvidas. E o acesso a esse vídeo, de forma integral desde o início, daria essa segurança à família. Os 3 homens que aparecem espancando Moise foram presos, mas a polícia investiga a possível participação de outros envolvidos. As imagens das câmeras de segurança mostram que, enquanto Moise era agredido, o quiosque continuou a atender normalmente. Uma das testemunhas ouvidas pela polícia é o funcionário Jailton Pereira Campos. Ele aparece dando troco a um cliente. As apurações mostram que ele teria começado a discussão com o congolês sem participar do espancamento. Esse outro homem de blusa amarela aparece segurando as pernas da vítima e depois se retira. Em depoimento, ele contou que tentava separar a briga. Nós estamos diante de um crime bárbaro, né? Então nós temos que dar uma resposta e o Ministério Público está trabalhando com toda a sua estrutura
para não só poder levar essas pessoas a julgamento, como também auxiliar a família da vítima. O Brasil enfrenta um aumento de casos de Covid impulsionado pela variante Ômicron. E muitas pessoas foram infectadas perto da data de tomar a dose de reforço. Aí surgiu a pergunta: quanto tempo esperar para se vacinar? Um dia que estava marcado no calendário do Antônio. Ele saiu cedo para tomar o reforço da vacina e se proteger contra a doença que enfrentou no ano passado. Eu mesmo peguei 2 vezes. E um primo meu, de 41 anos, morreu por conta do Covid também. Então, ou seja, tudo isso fez a gente repensar que tem que tomar vacina. Porque, querendo ou não, pessoas que não tomaram, as que estão morrendo, né? A Valéria estava ansiosa para receber a 3ª dose no mês passado. Mas alguns dias antes, testou positivo para Covid. Eu não sabia se eu podia tomar, se não podia, se fazia bem, se fazia mal, quanto tempo eu deveria esperar. Casos como o dela se tornaram comuns com o avanço da variante Ômicron. Muita gente ficou na dúvida sobre o reforço. Os infectologistas dizem que depois de um teste positivo, é melhor esperar 30 dias para receber a próxima dose. O intervalo garante uma eficácia maior da vacina. Se eu não tenho um intervalo da infecção natural até a dose da vacina que está programada para aquele momento, essa dose da vacina ela pode acontecer quando a minha imunidade à infecção natural ainda está alta e aí essa vacina não desperta uma imunidade protetora. Essa vacina foi uma dose perdida, vamos dizer assim. Para quem teve contato com alguém infectado, apresentou sintomas e não fez teste para confirmar a doença, vale a mesma orientação. Durante a doença, não tem por que tomar vacina, porque o sistema imune já está se defendendo contra o vírus que está ali. E a vacina é importante tomar depois, que ela serve como um reforço muito grande justamente para a infecção e vai aumentar ainda mais a defesa, desde que haja o espaçamento devido. E tem mais um alerta dos especialistas que é muito importante para não haver confusão. Ao mesmo tempo em que recomendam esse adiamento da 3ª dose nas condições que a gente acabou de explicar, eles lembram que é fundamental depois não esquecer nem desistir de vir ao posto para receber o reforço. Não é porque você tomou a 2ª dose, não vou tomar porque eu já tomei ou por conta que eu já peguei o Covid. Não, toma se for preciso a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª. É importante tomar a vacina. A vacina salva a vida, né? 13 em cada 100 brasileiros que se vacinaram contra a Covid não retornaram para tomar a 2ª dose. Segundo o Ministério da Saúde, quase 20 milhões de pessoas não completaram o esquema vacinal. Pelo levantamento do Ministério da Saúde, o país tem hoje 19 milhões e 600 mil pessoas com a 2ª dose atrasada e 55 milhões que já poderiam tomar a dose de reforço. Em São Paulo, 4 milhões e meio de pessoas não voltaram aos postos para receber a 2ª dose. Em Minas Gerais, são mais de 2 milhões e meio na mesma situação. No Rio de Janeiro e no Paraná, 1,5 milhão de pessoas ainda não completaram o esquema vacinal. Aqui no Rio Grande do Sul, são quase 3 milhões de gaúchos que estão atrasados com qualquer uma das doses do imunizante contra o coronavírus. Entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, 68% das hospitalizações e 70% das mortes por Covid-19 foram de pessoas não vacinadas ou com o calendário vacinal incompleto. As pessoas que não estão com o esquema vacinal completo estão mais suscetíveis a ter a forma mais grave da doença, ou seja, ir para leito de enfermaria ou ir para leito de UTI Covid. Neste hospital, referência para o tratamento da doença na capital gaúcha, a situação voltou a ficar crítica. Na UTI, que hoje nós temos 30 leitos dedicados para pacientes com Covid, nós temos uma ocupação de 24 desses 30. E na internação, chegamos a ter 6 pacientes com Covid de enfermaria. E agora nós temos de novo 45. O Ministério da Saúde recomendou a vacinação contra a Covid em jovens com baixa imunidade. Em vários estados, a 4ª dose já é oferecida para outros grupos da população. Mas o Ministério orienta que seja dada prioridade às pessoas que ainda não completaram o esquema de vacinação.
9 unidades da federação estão com ocupação de leitos de UTI em alerta crítico, ou seja, acima de 80%, segundo dados da Fiocruz. Entre elas, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. Já entre as capitais, 15 apresentam lotação igual ou superior a 80%. Os casos mais graves são Brasília, Campo Grande e Goiânia. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde recomendou que adolescentes imunossuprimidos de 12 a 17 anos recebam a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Imunossuprimidos são pessoas com baixa imunidade que fazem, por exemplo, hemodiálise, tratamento de câncer ou que convivem com HIV. Segundo o Ministério da Saúde, a ideia é que a 4ª dose seja aplicada 4 meses depois da 3ª. Pelo menos por enquanto, apenas a vacina da Pfizer poderá ser usada. A 4ª dose já começou a ser aplicada em vários estados de todas as regiões do país. Mas o ministro Marcelo Queiroga pediu calma. Essa ansiedade em querer aplicar 4ª dose sem evidência científica também não ajuda o enfrentamento à pandemia. É fundamental avançar na dose de reforço. Eu tenho dito e reitero. O comitê técnico que apoia a Secovid está analisando. Para especialistas, avançar na 3ª dose é fundamental. Então, talvez nesse momento, como uma política nacional, seja compreensível que essa 4ª dose ainda não seja adotada ou seja adotada futuramente, nas próximas semanas ou em alguns meses. Para a população em geral, é necessário que esses estudos apontem essa necessidade. Sabemos hoje que há um grande número de pessoas inadimplentes que não completaram o esquema vacinal, que não fecharam ainda a 2ª dose ou a dose de reforço. Cerca de 85% da população africana não recebeu sequer uma dose da vacina contra a Covid-19. O alerta é da Organização Mundial de Saúde. A taxa de não vacinados do continente é 4 vezes maior do que a da América do Sul. Ainda de acordo com a OMS, a África está saindo da pior fase da doença e agora deve contar com ondas de contágio cada vez mais curtas. Na Coreia do Sul, pessoas infectadas com sintomas leves do coronavírus terão de fazer o tratamento em casa. Kits médicos com termômetro, remédio para febre e um aparelho que mede os níveis de saturação de oxigênio estão disponíveis para que os pacientes possam se tratar em casa. A medida visa liberar recursos e médicos para pacientes em estado grave. O país vive um aumento de casos e internações por causa da variante Ômicron. Na Argentina, a cocaína adulterada que matou 24 pessoas continha uma substância que serve para anestesiar elefantes. O carfentanil chega a ser 10 mil vezes mais forte do que a heroína ou o fentanil, opioide usado como medicação para a dor. De acordo com a Procuradoria, o resultado foi confirmado em 2 laboratórios. Cerca de 30 pessoas seguem internadas após usar a cocaína adulterada em Buenos Aires. A companhia aérea Air France e a empresa de aviação Airbus serão julgadas em outubro por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pelo acidente aéreo de 2009. O avião fazia a rota Rio de Janeiro-Paris quando caiu no Oceano Atlântico. Segundo as investigações, uma falha nos sensores externos da aeronave teria desorientado os pilotos. Ao todo, 228 pessoas morreram. A Ucrânia decidiu dar uma resposta à Rússia e também anunciou que fará exercícios militares nos próximos dias. O objetivo é mostrar força e ganhar tempo, enquanto mais tropas dos Estados Unidos e de aliados europeus chegam para reforçar a região. As atividades são um reflexo das provocações russas, mas deixam claro que a Ucrânia não vai aguardar uma invasão para se movimentar. Serão 10 dias de exercícios militares no território ucraniano, mesmo tempo das atividades russas em Belarus, que começaram hoje. Os russos concentram mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia e também praticam exercícios navais no Mar Negro, que banha a Ucrânia. A OTAN, organização que reúne Estados Unidos e lideranças europeias, fala em momento perigoso. E como resposta, tropas norte-americanas desembarcam na Romênia e outros países da região.
Os Estados Unidos anunciaram o envio de caças, o modelo F-15, para a Polônia, com o intuito de reforçar a defesa aérea na região. Mas não é apenas a segurança do território que preocupa americanos e aliados europeus. A Ucrânia, há tempos, chama a atenção para ataques cibernéticos por parte dos russos, o que eles chamam de guerra híbrida. As ameaças de invasão por terra, pelo ar, pelo mar e agora pela internet levaram o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a dizer que o país sofre pressão psicológica. Autoridades russas e britânicas se encontraram sob um clima hostil nesta quinta-feira. A chanceler britânica ironizou as ameaças, enquanto o chefe da diplomacia russa afirmou que a conversa foi entre um mudo e um surdo. Problemática. Veja a seguir, a Câmara aprova a medida provisória que obriga planos de saúde a cobrir medicamento contra o câncer. E na série especial, como a medida sanitária imposta pela pandemia virou motivo de violência e descontrole. O governo regulamentou hoje a medida provisória da renegociação do FIES, o principal programa de financiamento de estudantes. Os prazos podem chegar a 150 meses e os descontos a 92% da dívida total. O decreto traz as regras para os novos critérios de desconto e renegociação das dívidas do financiamento estudantil, FIES. A medida provisória foi divulgada em dezembro, mas faltava regulamentação para começar a valer. A garotada, mais de 1 milhão de jovens, vão ter a oportunidade de pagar a sua dívida, né? Pagar 8% da dívida, já tirando fora juros e multas por possíveis atrasos. Então, realmente, é uma proposta bastante tentadora, vai tirar essa turma da inadimplência e vai recolocá-la, então, no mercado, né? A partir do dia 7 de março até 31 de agosto, os estudantes poderão fazer a renegociação da dívida com a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Para tirar o nome da lista de mal pagador, será necessário quitar a primeira parcela da renegociação. As prestações terão um valor mínimo de R$ 200. Funciona assim: estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou beneficiados pelo auxílio emergencial ganham maior desconto, até 92% da dívida. Para outros estudantes, o abatimento é de até 86,5%. As medidas beneficiam alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017 e têm dívidas vencidas há mais de um ano. A medida também concede até 12% de desconto para dívidas vencidas há pelo menos 90 dias. Os débitos poderão ser parcelados em até 150 meses. Essas medidas, senhor presidente, senhoras e senhores, vão beneficiar os estudantes, e não apenas os estudantes, aqueles que já formaram, aqueles que desistiram, mas que estão com os nomes negativados. Isso é importante a gente dizer. E até os fiadores que estão aí também preocupados, vai atingi-los e vai beneficiá-los. A intenção do governo é reduzir a inadimplência, mas da metade, cerca de 1 milhão de estudantes estão nessa situação. A dívida soma mais de 9 bilhões de reais. Para quem tem contrato com a Caixa, foi disponibilizado o endereço eletrônico cifesweb.caixa.gov.br para saber se é possível ou não pedir a renegociação. Quem optar pelo Banco do Brasil poderá fazer a negociação por meio de um aplicativo. Dei a dica aqui para deputado e o senador. Pode aperfeiçoar esse projeto dentro do Parlamento brasileiro. E tenho certeza que vocês ajudarão nesse aperfeiçoamento. A Executiva Nacional do Republicanos afirmou em nota que não participará da formação de federação partidária para as eleições desse ano. O tema foi debatido pela legenda no ano passado e a maioria dos representantes foi contra a federação partidária. Esse novo modelo permite que partidos se unam para concorrer às eleições e exige que a união seja mantida por no mínimo 4 anos. A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que obriga planos de saúde a cobrir medicamentos orais contra o câncer. Vamos a Brasília com o repórter Matheus Scavazini, que tem as informações. Boa noite, Matheus.
Boa noite, Cris, Celso. A medida provisória aprovada pela Câmara exige a cobertura do tratamento oral contra o câncer. Mas, para isso, serão necessários a prescrição médica, o registro dos medicamentos na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além da aprovação da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E somente depois do cumprimento das exigências, os remédios deverão ser fornecidos em até 10 dias após a recomendação médica. A ANS terá um prazo de 120 dias para análise da incorporação de medicamentos aos planos de saúde. A proposta segue para a sanção do presidente Bolsonaro. Cris, Celso. Obrigada pelas informações, Matheus. Veja a seguir: alta de preço dos alimentos faz carrinho de compras do brasileiro ficar mais caro. E na série especial, as pessoas que perderam a paciência durante a pandemia com ataques de fúria. No Rio de Janeiro, a viúva do homem morto por um vizinho, sargento da Marinha, disse em novo depoimento que não aceita a justificativa do autor dos disparos. O advogado dela quer que o caso seja decidido por um júri popular e não pela Justiça Militar. Luziane Teófilo não esconde a revolta. Ele não teve piedade do meu marido e eu, nesse momento, não aceito desculpa, não aceito perdão. Foi um crime bárbaro, ele foi um assassino. A viúva de Durval Teófilo, morto pelo sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra, prestou novo depoimento à polícia. Ela foi ouvida mais uma vez após a decisão da Justiça de investigar o crime como homicídio doloso, quando há intenção de matar. Durval e o sargento Aurélio eram vizinhos. A vítima chegava em casa quando foi baleada. Câmeras do condomínio mostram que o militar de dentro do carro faz o primeiro disparo. Depois sai do veículo e atira mais 2 vezes. Em depoimento, o sargento disse que achava que seria assaltado e que disparou 3 vezes como forma de legítima defesa. Durval não estava armado. O novo depoimento da viúva durou mais de 2 horas. Ela contou à polícia que tem recebido ameaças após o marido ter sido morto. Com medo, a mulher e a filha de 6 anos tiveram que deixar a casa onde viviam. Foram 2 ou 3 ameaças informando de que, como ela era mulher, mãe, agora viúva, para ela não ficasse no local porque as coisas poderiam ficar ruins para ela. Ela está com medo da liberdade dele e de que aconteça alguma coisa com ela ou com os familiares dela. O sargento da Marinha segue preso. O advogado de defesa da família da vítima quer que ele seja julgado pelo tribunal do júri e não pela Justiça Militar. Eu não vou descansar enquanto não houver essa justiça. E quando essa justiça sair, aí sim eu vou poder sentar, abraçar minha filha e dizer: a justiça foi feita. Uma pessoa foi presa e 5 servidores públicos foram afastados dos cargos hoje numa operação da Polícia Federal que investiga desvios de obras de rodovias em 6 estados. Um dos suspeitos de liderar o esquema está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Além do Distrito Federal, os policiais foram às ruas em outros 4 estados. Foram apreendidos carros, barcos e relógios de luxo. Os alvos são servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e empreiteiras responsáveis por obras em rodovias do Paraná. A Justiça Federal de Curitiba afastou 5 funcionários do DENIT, entre eles o atual superintendente do órgão no estado, José Carlos Beluzzi de Oliveira. A investigação começou em 2015 e descobriu que o esquema funcionava há pelo menos 10 anos. As fraudes teriam acontecido na contratação e também na execução de pelo menos 10 obras em estradas aqui do Paraná. Uma das obras investigadas é a da BR-163, na região oeste do Paraná. A duplicação deveria ter ficado pronta em 2017, mas até hoje não foi entregue. A construção está parada, sem previsão de retomada. Segundo a Controladoria Geral da União, em 2014, 2 construtoras foram contratadas para fazer a obra, orçada em mais de 700 milhões de reais, dos quais pelo menos 60 milhões teriam sido desviados. Os suspeitos podem responder por corrupção e lavagem de dinheiro.
Em nota, o DENIT informou que colabora com a investigação da Polícia Federal para esclarecer os fatos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes disse que também irá adotar medidas administrativas necessárias, respeitando os princípios éticos da administração pública. Um novo golpe no comércio eletrônico tem feito comerciantes perderem muito dinheiro em todo o país. O falso cliente faz a compra, recebe a mercadoria e depois diz que nada foi entregue. Com a pandemia, as fraudes na internet tiveram um aumento de mais de 170%. No maior capricho, a encomenda foi embalada e despachada para Uberlândia, em Minas Gerais. A Vilma chegou a desconfiar quando a compradora, de nome Renata, passou a encomendar roupas de banho em plena pandemia. Só ficou tranquila depois que os valores chegaram em sua conta. Falei assim, bom, ela é real, a gente está levando uma desconfiança, desnecessária. Mal sabia a comerciante que iria perder quase R$50 mil em mercadorias. Como se não bastasse a queda de faturamento causada pela pandemia, os comerciantes agora têm de se preocupar com o chamado golpe do estorno. O cliente compra, em geral, em altos valores, paga com cartão, recebe a mercadoria, depois avisa o cartão que não fez a compra e desaparece com os produtos. Ao fazer o cancelamento, as operadoras de cartão devolvem o dinheiro ao comprador. A Lígia, empresária de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, caiu no mesmo golpe. Foi R$15.940 mais os valores de frete que eu arquei, R$600. Ela usava links de pagamento. Eles facilitam as vendas. O comerciante nem precisa ter maquininha para cobrar no débito ou no crédito. Já o consumidor recebe a garantia do chamado chargeback. Significa que tem direito de desistir de devolução ou estorno. Mas a regra vem sendo abusada por estelionatários. O que o comerciante deve fazer, na verdade, é tentar provar, gravar todo o operacional, desde a venda até da liquidação através do sistema. Esse tipo de golpe disparou entre 2021 e 2022, quando o comércio eletrônico experimentou uma explosão. Em muitos casos, infelizmente, sem recursos, inclusive financeiros, para ter sistemas antifraude robustos, para ter equipes dedicadas a combate à fraude, prevenção e combate à fraude. Em Uberlândia, a equipe do jornal da Record descobriu que a tal de Renata, aquela que comprou uma grande quantidade de biquínis e maiôs, usou o endereço de um shopping para receber as mercadorias enviadas de São Paulo. Na loja indicada por ela, funciona uma farmácia. Para nós aqui sempre foi seguro, nunca tivemos problema. E de repente começou com essa onda de golpe, e golpe, e mais golpe. A Justiça do Rio de Janeiro marcou para o dia 16 de março o novo interrogatório do ex-vereador Jairo Souza dos Santos. Doutor Jairinho é acusado pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos. Na audiência de ontem, Jairinho falou apenas por 10 minutos, disse que é inocente e fez questionamentos sobre a investigação. Já Monique Medeiros, que também responde por homicídio triplamente qualificado e tortura contra o próprio filho, fez um longo depoimento. Ela contou que foi acordada pelo ex-namorado na noite em que o filho morreu e que só o ex-vereador pode explicar o que aconteceu no apartamento onde eles viviam, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Somente depois do novo interrogatório, a Justiça vai decidir se os réus serão levados a júri popular. A polícia de São Paulo investiga um possível caso de estupro envolvendo um jogador do Corinthians. O zagueiro Robson Bambu, um amigo dele e 2 mulheres estavam numa casa noturna na capital paulista. Na sequência, foram a um hotel onde uma delas afirma ter acontecido o estupro. O caso aconteceu há uma semana, mas só agora foi anunciado. Em nota, o atleta disse que nunca desrespeitou nenhuma mulher e que espera pelas investigações para voltar o quanto antes a jogar futebol. A direção do Corinthians também emitiu uma nota dizendo que vai esperar pela apuração dos fatos e que não compactua com nenhum tipo de violência. Robson Bambu tem contrato com o Nice da França e veio por empréstimo até o fim do ano. Um mês depois da tragédia em Capitólio, Minas Gerais,
O turismo e o comércio sentem os efeitos do acidente que matou 10 pessoas no lago da represa de Furnas. Essas imagens mostram de perto a estrutura de 60 metros de altura. Nesta outra imagem, é possível ver a ponta da pedra que está debaixo d'água. Nós estamos a cerca de 20 metros do paredão do cânion. Mesma distância que estava a lancha Jesus, embarcação diretamente atingida pela pedra, onde estavam as 10 pessoas que morreram. As outras 2 lanchas que afundaram estavam um pouco mais afastadas. Uma equipe de geólogos continua no local fazendo um estudo da área para orientar o turismo de forma segura. Apenas parte das atrações em Capitólio estão abertas para turistas, mas a principal continua fechada. O acesso ao cânion está interditado tanto pelo mirante quanto por lancha. E uma área de 200 metros também segue fechada para perícia e estudos no local. O que nós estamos estudando é exatamente diminuir o máximo possível esse perigo, né, que ocorre dentro do maciço natural. Marco Antônio é dono de uma empresa de passeios de lancha. Os turistas desapareceram. Um impacto alto, né? Neste restaurante, o movimento também caiu 80%. Todos os empresários aqui de Capitólio e da região sofreram com esse incidente, né? Com essa tragédia. É só andar um pouco pelo centro de Capitólio para perceber que a cidade está vazia. Este casal de Araxá, também no interior de Minas Gerais, veio para cá pela primeira vez. Está uma cidade mais parada, né? Não está uma cidade tão vistosa igual era como a gente imaginava. A dona Lindaura e o Luiz Cláudio são de Belo Horizonte. Eles também esperavam um movimento maior. Eu acho que o acidente não tem nada a ver de vir conhecer o lugar é muito bonito, né? Tem muita coisa bacana para conhecer e o acidente é uma coisa paralela. Um relatório sobre a situação dos cânions deve ser entregue até sexta-feira, mas ainda não há um prazo para a liberação do turismo no local do acidente. Até o final da semana a gente deve ter um documento já da equipe de geólogos e aí a gente vai buscar os órgãos competentes aí para poder liberar para a gente o mais rápido possível. Moradores de algumas capitais enfrentam dificuldades com o transporte público porque tem menos ônibus circulando pelas ruas. A redução da frota começou com a pandemia, mas o problema continua até hoje para muitos brasileiros. Longos minutos de espera por um ônibus que chega lotado. O transporte é péssimo, sempre cheio. Fica difícil proteger da Covid, né? O que a gente vai fazer? Tem que viajar, né? O número de ônibus urbanos que circulam por Salvador caiu quase 20% em relação ao período anterior à pandemia. Agora são 1.800 coletivos para 850 mil passageiros. E a situação piora nos horários de pico. Do jeito que está esse vírus aí, é de procurar ter mais ônibus nesse horário para poder servir a população. Tanta preocupação não é à toa. Um estudo da Fiocruz de Pernambuco, feito no ano passado, mostrou que quase 49% das amostras recolhidas nos terminais de ônibus deram positivo para a Covid, quase o dobro do resultado encontrado em áreas próximas às unidades de saúde. Para evitar aglomeração nos pontos e dentro dos coletivos, o Ministério Público da Bahia pediu à Justiça que a frota da capital baiana volte a ser de 100% nos horários mais concorridos. Enquanto a população reclama da falta de coletivos, esses veículos de uma empresa que fechou no ano passado vão apodrecendo nesse local a céu aberto. Com 2 companhias em atividade, a Prefeitura da capital baiana alega que toda a frota disponível está nas ruas nos horários de maior procura e que o número de passageiros ainda é 35% menor em relação ao período anterior à pandemia. Além de Salvador, passageiros de outras capitais têm as mesmas reclamações. Em Porto Alegre, a frota de ônibus circula com 40% a menos da capacidade. No Rio de Janeiro, 38% das linhas estão inoperantes. Em Belo Horizonte, a redução chega a quase 16% e em Recife, 10%. Na cidade de São Paulo, o corte é de 9%. É injusto a população passar todos os dias a pegar ônibus lotado, principalmente nos horários de pico. Está sendo exposta a uma contaminação em massa. A partir de agora, é dever do Estado garantir a proteção de dados pessoais. Uma mudança na Constituição promulgada pelo Congresso estabeleceu que a proteção destes dados está entre os direitos e garantias do cidadão.
A promulgação contou com a presença do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e também do senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, que foi o autor do texto. A lei que protege dados como CPF, nome, telefone e tudo que é considerado pessoal entrou em vigor em setembro de 2020. Traz regras e responsabilizações em caso de compartilhamento desses dados sem consentimento. A alta nos preços dos alimentos fez o carrinho de compras do brasileiro ficar 10% mais caro nos supermercados. Mesmo assim, o consumo aumentou no ano passado. Dona Dalva e seu Heleno vieram ao mercado hoje, mas não pretendem levar nada. Nós vamos fazer cotação, porque eu vou fazer compra do mês no sábado. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o valor do conjunto dos 35 produtos que compõem uma espécie de cesta básica nacional foi de R$ 635 em 2020 para R$ 700 em 2021. Ou seja, o preço de um carrinho de mercado como esse, com itens básicos, aumentou 10,32% no ano passado. Dos 35 itens, nem todos ficaram mais caros. A batata, o arroz e o feijão tiveram queda nos preços. Mas essa queda foi superada e muito pelo aumento de outros produtos, como o frango congelado, o extrato de tomate, a margarina e principalmente os produtos de exportação, açúcar e café torrado e moído. Problemas na safra, choveu menos, houveram geadas, os insumos cotados em dólar subiram, então isso aumenta o custo de produção e, além disso, o preço internacional de algumas dessas commodities aumentou. Mesmo com os aumentos, o brasileiro consumiu 3% a mais em 2021 em comparação ao ano anterior. Um dos fatores é a questão dos auxílios emergenciais. Outro ponto que nós colocamos também, o salário mínimo, ele foi reajustado, então ele conseguiu cobrir aí a inflação. Uma das estratégias mais populares para driblar os preços altos é substituir os produtos que ficaram mais caros. O que pode ser feito? Não escapa a boa e velha pechincha, a boa e velha pesquisa, mas observando aí que existem limites. Então agora não vamos comer carne, vamos comer salsicha. Não é a mesma coisa. Se a gente tem uma população passando por isso, a gente tem uma população com problemas nutricionais. Na casa do Maurício, a regra de ouro, não só em tempos de inflação alta, é o consumo consciente. Final de semana, faz-se um churrasco. Aquela carne que sobrou, ela é picadinha, guarda na geladeira, ela vai virar uma mistura do arroz. Não tem desperdício. Os Estados Unidos registraram o maior aumento anual da inflação nos últimos 40 anos. A economia americana vive uma crise desde o início da pandemia. O resultado divulgado hoje foi impulsionado pela alta nos preços dos alimentos, eletricidade e moradia. Nos 12 meses, o índice saltou 7,5%, o que representa o maior avanço anual desde 1982. Morreu hoje, aos 89 anos, o virologista francês Luc Montagnier. Ele ganhou o Nobel de Medicina em 2008 por descobrir o HIV, vírus que causa a AIDS. A causa da morte não foi divulgada. O anúncio foi feito pelas redes sociais. Montagnier estava internado em um hospital na França. As descobertas do médico levaram ao desenvolvimento de mais de 20 remédios para o combate à AIDS. A seca no fim do ano passado, em Mato Grosso do Sul, atingiu cerca de 70% das plantações de soja no estado. 33 cidades estão em situação de emergência. Há mais de 20 anos, Lucas planta soja em Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul. É a primeira vez que vê a lavoura praticamente perdida pela falta de chuvas nos meses de novembro e dezembro do ano passado. Dá tristeza, porque a gente é da lavoura, né? E a gente precisa da lavoura para sobreviver, né? Para investir na plantação, o produtor vendeu 70% da safra antecipadamente. E agora, sem produto para entregar, acumula dívidas. Pagar, não sei como vai pagar. Tem de meio negociar com os homens e pagando. A seca também comprometeu toda a plantação do seu Luiz.
Por enquanto, o produtor só colheu prejuízos. Tem bastante dívida, né? E aí? Isso aqui a gente não tem seguro. Eu não sei avaliar a quantia que nós perdimos aí, mas já perdimos bastante. Em Mato Grosso do Sul, a estiagem comprometeu quase 70% das plantações de soja. Os prejuízos já somam 1 milhão de toneladas. O governo federal reconheceu hoje situação de emergência em 33 municípios do estado. Em todo o país, quase 20% da soja plantada já foi colhida. Só que aqui nesta chácara, a produção está em baixa. O maquinário não consegue colher nem metade do que foi previsto durante o plantio. E com a quebra da safra da soja, a esperança agora é de uma recuperação para a próxima temporada. Pelas projeções da Companhia Nacional de Abastecimento, este ano a produção de soja deve ficar em 125 milhões de toneladas, uma queda de 9% em relação à safra passada. Seu Aldecir já colheu o pouco da soja que escapou da seca e agora está plantando milho. É a esperança de um novo tempo lançada sobre a terra, castigada pela estiagem. É Deus agora que manda aqui. Vamos ver que Deus manda para nós, manda chuva aí boa aí para a gente. Pois é, enquanto o Mato Grosso do Sul e os estados da região sul, de forma geral, enfrentam um período de seca histórica, as outras capitais do país já ultrapassaram a quantidade de chuva esperada para todo o verão. Quando é que esse cenário vai ficar mais equilibrado? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Dá para ter uma expectativa positiva? É, a longo prazo, viu, Cris? Essa situação se equilibra só no inverno. Boa noite para você, Celso, para quem nos acompanha. Estamos no período de laninha. Neste momento, as águas do Oceano Pacífico estão mais frias, o que faz a chuva ficar concentrada no norte do Brasil. Nesta sexta-feira, tem alerta para deslizamentos e alagamentos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e no Tocantins. No Centro-Sul e em uma pequena área do Nordeste, pouca chance de chuva. Nos estados da região norte, dia de pancadas a qualquer hora. O Rio de Janeiro será a capital mais fria e a única com temperatura abaixo dos 30 graus, máxima de 27. Em Porto Alegre faz 33, em Cuiabá e em São Luís 32, em Salvador e Manaus até 31. Na capital paulista, sexta sem chuva e com 28 graus. No fim de semana, chance de chuva apenas no sábado, mas se chover, será bem de leve. Máximas de 27 e de 28 graus. Tempo delivery para o Bernardo da cidade de Séries, Goiás. Vamos lá, Celso. Oi, Bernardo. Até domingo, tempo chuvoso e abafado em Séries. Sexta e sábado com 29 graus. No domingo, faz até 30. O Carlos compartilha o pedido da pequena Keila. Ela quer visitar a avó que mora na cidade de Vitória do Santo Antão, em Pernambuco. Olha que fofura, que belezinha a Keila aqui na nossa tela, hein? Keilinha, pode visitar sua avó, passe protetor solar, leve uma garrafinha de água e aproveite para brincar até o fim da tarde. Só depois tem previsão de chuva leve. Nesta sexta faz até 32 graus. No fim de semana, máxima de 33. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Finalmente vai sextar com o sol em São Paulo, né, Sim. Lid? Muito obrigada, viu? Até amanhã, Lid. Boa noite. Até. Agora o futebol. O Vasco venceu mais uma e lidera o Campeonato Carioca. Já no Paulistão, o São Paulo, atual campeão do torneio, conseguiu a primeira vitória após 4 jogos. Há um certo alívio na torcida do São Paulo. Isso porque finalmente veio a primeira vitória no Paulistão, na 5ª rodada, com o gol de Marquinhos quase no fim do jogo contra o Santo André. Fim do jejum de vitórias, mas ainda não o suficiente para agradar o técnico Rogério Ceni. Não tem como chegar aqui sorrindo quando as vitórias não vêm, né? Então, que a gente possa voltar a sorrir acompanhado também de vitórias. E tem mais Paulistão hoje. O Santos enfrenta agora o São Bernardo. Depois tem Corinthians e Mirassol. No Rio, o Flamengo joga contra o Audax. E por lá também tem clássico, Fluminense e Botafogo. Jogão, um dia depois de Nenê assumir o posto de artilheiro do Campeonato Carioca. Ele marcou o gol da vitória de pênalti para o Vasco contra a Portuguesa.
foi o 4º dele no campeonato. O Vasco segue invicto e lidera o Cariocão com 13 pontos. Cada jogo tem que crescer mais e a gente está no começo ainda. E feliz pela vitória, pelo gol e pelos 3 pontos. Moradores fazem um protesto na comunidade de Jacarezinho, na zona norte do Rio. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro Paulo. Oi, Cris, boa noite para você e a todos. Olha, nós estamos num dos acessos à comunidade do Jacarezinho. Perto daqui, um protesto interrompeu o trânsito numa das principais vias da zona norte da cidade, a Avenida Suburbana. Por lá, moradores incendiaram objetos para bloquear a via. Essa confusão começou logo depois da chegada dos agentes. A polícia disse que foi recebida a tiros e houve confronto. Um homem foi morto. Ele seria um dos chefes do tráfico da comunidade e suspeito pela morte de um policial. A comunidade do Jacarezinho está ocupada pelas forças de segurança desde o começo do ano passado para a implantação de um novo projeto de segurança do governo do estado. Agora, por causa desse protesto, a circulação de trens que cortam aqui a região está paralisada. Cris e Celso. Obrigada, Pedro Paulo. O uso de máscara já virou regra durante a pandemia, mas tem gente que ainda se nega a usar a proteção ou usa da forma errada. O que basta, não é, Celso? Sim. Na reportagem de hoje da nossa série especial sobre a raiva, histórias de pessoas que chegam até a agredir por causa da medida sanitária. Agressões verbais, descontrole. Quando a raiva explode e se transforma num ataque de fúria. Qual seria o limite? Qual tipo de provocação seria capaz de tirar uma pessoa aparentemente tranquila do sério, do que consideramos normal? Muitas vezes, os ataques de fúria podem começar por motivos simples, rotineiros, que dependendo do ânimo, do estado emocional dos envolvidos, podem tomar grandes proporções. Aqui nessa sorveteria em Campinas, no interior de São Paulo, a discussão começou por conta de uma medida sanitária, o uso obrigatório de máscaras durante a pandemia. Num fim de semana, por volta das 4 da tarde, numa das épocas mais restritivas, um cliente chegou até aqui usando a máscara no queixo. O assunto virou caso de polícia. O cliente chega para escolher produtos usando a máscara de maneira incorreta, apesar de todas as orientações espalhadas pela sorveteria. Vídeos feitos pelas câmeras do circuito interno mostram o momento do desentendimento no caixa. E aí eu pedi para que ele posicionasse a máscara corretamente. Balança a cabeça de forma negativa. E aí, nessa mesma hora, eu pego a sacola que eu já tinha embalado os itens que ele ia levar e eu entrego para minha funcionária e me recuso a dar continuidade no atendimento. O homem diz que vai chamar a polícia, parte para agressões verbais e se descontrola. No momento, só a proprietária da sorveteria e funcionárias mulheres estavam no local. Eu não consigo me ver fazendo uma coisa dessa. Então a gente acredita que os seres humanos também não vão fazer isso. O casal registrou um boletim de ocorrência contra o cliente. Já a Poliana, ameaçada, recebeu da justiça medidas de proteção que delimitam distância entre ela e o agressor. Ela ficou bem abalada, ela ficou bastante tempo sem vir para cá. Olhava para alguém que tinha uma fisionomia similar ao do agressor, ela também já apertava a minha mão, já meio com medo. No Rio de Janeiro, nem esse local paradisíaco acalmou os ânimos. Aqui também o motivo de uma atitude extrema e, nesse caso, ainda mais violenta, também foi a máscara. O cara tomou o barco dele, ó. O caso aconteceu durante a travessia do canal de Marapendi, na Zona Oeste. Um homem que estava na embarcação não gostou quando o barqueiro exigiu o uso da máscara durante o trajeto, como manda a lei. Do nada me deu um empurrão, eu me segurei para tentar me reerguer.
e ele foi, me pegou pelas pernas e me jogou dentro d'água. Outro vídeo que viralizou nas redes sociais mostra quando o barqueiro nada até outra embarcação. Pô, que é isso? Agrediu o cara aí, irmão? O cara trabalhando. A água do local é imprópria para o banho. O passageiro agressor prestou depoimento. A polícia investiga o crime de lesão corporal. Mas e quando o motivo para uma pancadaria generalizada como essa é um bichinho meigo e doce? Alfredo. A gente jamais embarcaria sem o Alfredo. O Alfredo, para mim, ele não é só um coelho, não é só um pet. É filho. O Alfredo é o nosso filho. O casal resolveu se mudar para a Irlanda depois de uma proposta de trabalho. Por várias vezes, tentou negociar e legalizar o embarque do coelho. E a gente fez os trâmites. A gente ficou, na verdade, quase 3 horas no telefone, literalmente. Pouco antes da viagem, no fim do ano passado, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, finalmente o casal conseguiu o liminar que garantia o embarque do coelho. A gente teve todas as etapas, todos os trâmites naturais de uma primeira instância, né? E o desembargador relator julgou procedente e nos concedeu a liminar para poder embarcar com o Alfredo. E chegando em São Paulo, a gente foi para o aeroporto com 12 horas de antecedência. Mesmo assim, Alfredo foi impedido de viajar. Gabriela se irrita com a postura dos funcionários da segurança e da tripulação. Para de chorar agora que você vai. O marido de Gabriela parece bem nervoso com uma funcionária e outras pessoas chegam para proteger a mulher. Depois, a briga é generalizada. Com direito a ameaças. O casal conseguiu embarcar apenas em outra data, em outro voo, com liminar e escolta da Polícia Federal. Os funcionários deveriam ser treinados a saber lidar com a situação assim e não partir para violência. O que provoca muito isso no indivíduo é a questão dele se sentir injustiçado. E quando isso acontece, então vem aquela explosão, né, de impulsos que no momento ele realmente não consegue controlar. O casal resolveu processar a empresa aérea. A companhia, em nota, afirmou que houve um equívoco e que a primeira liminar não foi comunicada com antecedência para a tripulação. A nota ainda lamenta o desentendimento e diz que condena a violência de passageiros e funcionários. Olha isso! Agora eu tenho medo de aeroporto. Para, gente, para! Chega a ser inacreditável, né? O homem filmado na sorveteria em Campinas, discutindo com a comerciante, diz que foi agredido primeiro, mas reconhece que se excedeu dentro da loja. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, Rãs e Piolhos. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite, até amanhã.